Bom dia. Hebreus 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Na carta escrita, não sabemos por quem. Pessoas tentam dizer que é de Paulo, mas não foi Paulo. Vemos que a escrita é diferente, o modo de pronunciar é diferente. Possivelmente pode ser que seja de Barnabé, um outro apóstolo. O versículo 1 diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduz à morte da fé em Deus. Eu acho que o cristão tem que buscar todos os dias conhecer mais de Cristo, conhecer mais do Evangelho, para não se tornar escravo de doutrinas estranhas. Temos que buscar mais conhecimento para nós podermos agir em conformidade com a vontade dele e não sermos enganados. Porque, infelizmente, são muitas pessoas que se transformam simplesmente em religiosas, praticam rituais, falam de maneira emotiva em relação ao Senhor, mas não conhecem. Imagina que tem um Deus bonzinho, um Deus tolerante, um Deus que aceita tudo, que eu posso errar, posso pecar quantas vezes quiser, basta eu ir diante do Senhor falar: eu estou arrependido, me perdoe, que Ele perdoa. Tem outros aí, inclusive, que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Os batistas falam isso, mas não tem fundamento bíblico, tá? A Bíblia deixa bem claro que nós podemos estar andando bem na presença do Senhor. Mas se hoje nós formos para o erro, nós formos para o pecado, nós vamos perder a salvação com certeza absoluta e vamos padecer por toda a eternidade. Então nós temos que procurar maturidade espiritual. Deixarmos de ser bebês na fé, deixar de sermos crianças na fé. Porque as pessoas ouvem sendo enganadas e falam, muitos que dizem: ah não, eu sou cristão há X anos, eu sigo Jesus, eu sou do Senhor há X anos. Mas você conversando com ele, você vê que ele não conhece a Cristo. Eles não conhecem, eles vivem de uma maneira emotiva. E são várias, eu vou dizer para você uma coisa, são dezenas de pessoas que eu conheci, que vieram ter o ministério. Depois, ao longo do tempo, nós falando de Jesus, mostrando na Bíblia, mostrando no Evangelho quem é o Senhor. Mas, pastor, eu não conhecia Jesus, eu vivia na igreja há anos e anos e não conhecia. Eu nasci num berço evangélico, mas não conhecia Jesus. Então, nós temos que deixar a religião para trás, nós temos que deixar os enganos e procurar conhecer. Não vamos falar de maneira emotiva. Ah, não, porque Deus é bom, mas por que Ele é bom? Ah, não, Deus faz milagre, mas por que Ele faz milagre? Quais condições, como os milagres acontecem? Ah, Jesus liberta como e qual a finalidade da libertação? Ah, Jesus veio para nos salvar, como foi isto? É nós entendermos. Não é falar, não posso falar sobre isso, não, temos que saber porque nós pecamos por desconhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Prossigamos rumo à maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduz à morte da fé em Deus. Então, atitudes inúteis são, na verdade, são várias. Hoje você vê nos templos aí sendo praticado coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, mas estão conduzindo as pessoas à morte espiritual. Esses rituais que eles praticam, essas aquisições de aliança de plástico, de sal, de rosa, de mais uma série de coisas.
que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que mudar isso. Temos que vir para Cristo. E da instrução acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Temos que compreender sobre isso. Temos que entender qual é a finalidade, por exemplo, do batismo. Por que nós nos submetemos ao batismo? O batismo nas águas, e qual a espécie realmente de batismo que é válido, que o Senhor aceita? Porque tem igrejas, tem denominações aí, como a presbiteriana, que o batismo é aquele batismo ali por aspersão. Esse batismo não é válido, não é um batismo bíblico. O batismo da presbiteriana é igual, idêntico ao batismo da igreja católica ou outros. Então esse batismo não é válido, nós temos que entender. E qual que é a finalidade do batismo? É para nós sepultarmos o velho homem, a velha mulher, renascermos em Cristo, assim como Ele nos ensinou. O que é renascer em Cristo? É agora renascer para viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Não viver mais de acordo com a nossa vontade, o nosso entendimento, a nossa lógica. Não, é viver de acordo com como é que você vive. Praticando o Evangelho, só vivendo aquilo que o Senhor fala para nós fazer, nós fazemos. O que Ele diz para nós não fazer, nós não fazemos. É viver de acordo com isso. Então, nós enterrarmos ali o velho homem, a velha mulher e renascer em Cristo. Entender também sobre a questão da imposição de mãos. Qual é a finalidade quando nós oramos com a imposição de mãos? Porque tem duas maneiras, só existem duas maneiras de você orar com a imposição de mãos. Você pode estar orando para uma pessoa para abençoar, colocar a mão sobre a cabeça dela para abençoar. E quem é que pode fazer isso? Ah, pastor, mulher pode estar orando com a imposição de mão? Não está, mulher não pode estar fazendo isso, esse ministério não pertence a elas, entendeu? Ah, qualquer pessoa, não, então vamos saber que tipo de pessoa que está orando, abençoando. E mais, você pode orar também com a imposição de mão para expulsar demônio, para expulsar uma enfermidade. Você fazer isso tudo em nome de Jesus, tá? Entender bem o que é a oração com a imposição de mãos. Nós temos que entender também sobre a ressurreição dos mortos. Como que ela vai acontecer? Jesus ressuscitou e Ele nos disse que nós também ressuscitaríamos. Então nós temos que entender, compreender isso. Nós temos que entender sobre o juízo eterno. Temos que dedicar mais a conhecer a vontade do Senhor. Versículo 3 diz assim: sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Então é isso que nós temos que buscar, esse conhecimento, entender realmente o Evangelho. As pessoas dizem que são cristãs, muitas delas não sabem nem sobre o que é o jejum. Andam fazendo jejum para tanta coisa, sendo que não é válido. Ah, estou fazendo jejum por fulana, por Betrano, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. Ah, estou fazendo jejum para me conseguir isso, para me conseguir aquilo. Não, jejum não é válido, não. A qual a função do jejum? Que é simplesmente enfraquecer a nossa carne, nos fortalecer espiritualmente. Essa que é a base do jejum. E quem então nós devemos reunir aí, fazer um jejum coletivo? Não, jejum individual. Jesus, nós vivemos na graça. Jesus nos ensinou, quando nós fizermos jejum, não temos que falar com ninguém, não. As pessoas não devem estar sabendo que nós estamos em jejum, não. Não temos que fazer cara de sofrimento, fraqueza, não, porque eu estou em jejum, por isso, por aquilo. Não, vamos parar com isso. Temos que entender, nós temos que ter maturidade espiritual, crescimento espiritual. É fundamental isso, porque muitos podem estar dentro de templo, podem estar com a Bíblia na mão e padecer por toda a eternidade. Então, por isso, a necessidade de nós conhecermos a Cristo. Não vivemos uma religião. As pessoas têm que saber quem é Cristo, entender que Ele é o juízo, saber que quem manda os desobedientes, os ingratos, para o sofrimento eterno, derrota eterna,
É o Senhor Jesus, não é outro não é o diabo não. Enfim, temos que ter esse crescimento espiritual. Versículo 4. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja que começa com a palavra de impossível, ou seja, a impossibilidade, aquilo que não tem condições de acontecer. É impossível. Ou seja, não existe a menor chance, não tem a menor possibilidade de agir, de acontecer o contrário. O que? Para aqueles que receberam o Espírito Santo, receberam o milagre do Senhor, conheceram o Senhor e simplesmente resolveram ir para o pecado. Resolveu ir para o adultério, para a fornicação, para a desonestidade, qualquer coisa errada. Sabendo que não poderia, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho o poder de Deus na minha vida, com tudo que eu conheço do Senhor hoje, se eu aceitar ir para o pecado, a palavra diz que é impossível. É impossível que eu me arrependa, que eu volte ao Senhor. Então, não, pastor, é porque a tentação foi muito forte e eu não resisti. Não, se você conhece a Cristo, você sabe que você tem que resistir. Quando a palavra nos fala para nós mortificar a nossa carne, quando a palavra fala que nós temos que resistir, não resistir nem até a morte, é resistir. E quando nós temos o Espírito Santo, já conhecemos tudo aquilo, nós sabemos como agir. Mas quando nós, de maneira deliberada, resolvemos ceder, concordar, não, que Deus depois vai me perdoar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu já ouvi o pastor falar, não, vou descansar nas misericórdias do Senhor. Não tem descanso na misericórdia dele para esse tipo de pessoa que vive no pecado. Então, da mesma forma, quando eu ouço pessoas, principalmente pastor, fala, não, fulano era pastor, ele se desviou, está afastado, mas ele voltou. Não, ele voltou, pode ter voltado para um templo, pode ter voltado para um cargo aqui, mas não para o Senhor. Ele é morto espiritualmente. Porque se ele não tem temor de Deus, ele está ali para ele citar o nome do Senhor, pode fazer orações bonitas, pode fazer qualquer coisa, mas ele é morto espiritualmente. Ele não tem preocupação de fazer qualquer coisa. Infelizmente, hoje, são muitos os pastores que são mortos espiritualmente, estão ali à frente de congregações grandes, até enormes, e estão ali, mas eles são mortos espiritualmente. Então eles falam qualquer coisa, eles não têm nenhuma preocupação, nenhum pudor em fazer campanhas, em pedir dinheiro e cometer qualquer outro ato contrário à palavra de Deus, porque eles não têm temor mais, eles não têm medo da punição, não tem nada, então eles fazem à vontade. Eles estão ali citando o nome do Senhor, estão falando o nome do Senhor, faz orações, pula, dança, faz o que tiver que fazer. Tá? Demonstra, fico falando de amorzinho, tudo mais, mas só que não é isso o que eles sentem. Por dentro já são mortos espiritualmente. Então, da mesma forma, não é só pastor, não tem muitas pessoas que eu falo, não, eu estava na igreja X tempo, eu era da igreja, eu era batizado, eu era isso, eu era aquilo, aí eu me desviei, fui para o mundo, mas depois me arrependi e voltou. Não, você não arrependeu. Você simplesmente viu que lá estava ruim, achou que você voltando, você desfrutaria de coisa melhor, poderia ter uma tranquilidade que você não estava tendo lá, mas você não volta para Jesus porque já é morto espiritualmente. Está morto, está morta. Pastor, misericórdia, é isso aí, meu filho. A palavra fala que é impossível. É impossível. A menos que
Infelizmente tem muitas pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem cristão, mas não conhecem a Cristo, não conhecem o Espírito Santo, nunca receberam nada. Então eles se desviam e voltam, mas eles falam que se desviaram, mas na verdade eles nunca conheceram o Cristo. Então eles voltaram, mas estão fazendo isso na época da ignorância, no tempo da ignorância. Então esses têm chance. Agora esses que desfrutaram de tudo não tem não. Para falar que é impossível. São mortos espiritualmente. Olha, lendo novamente o versículo 4, fala assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram-se da fé? Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Não tem. Ah, não, eu estava afastado, eu me arrependi, eu voltei para casa do Senhor. Não, você não voltou. Voltou para um templo, para uma denominação, para uma igreja, você não voltou para o Senhor. Você não voltou. Já tive carta falando, explicando sobre isso, e uma pessoa se levantou e falou: não, eu era batizado, eu sou batizado no Espírito Santo, eu fui para o mundo, mas arrependi, eu voltei, eu estou. Eu falei: não, você não está, você está aqui no templo, você é morto espiritualmente. E ao longo do tempo foi comprovado, isso mostrou pelas atitudes dele, uma pessoa que novamente está aí no mundo. Então, tem casos que hoje onde eu me recuso até atender, mulheres que até mim falaram: pastor, me ajuda, meu marido era um homem de Deus, meu marido era um pastor. Aí geralmente eu procuro saber mais sobre a conduta do marido, quem era realmente, se ele conhecia o Senhor, se era batizado no Espírito Santo, se tinha entendimento, porque são muitos hoje também que se dizem pastor, se fazem pastor, mas não conhecem o Senhor, não conhecem Cristo, não conhecem o Espírito Santo. Então quero saber. Aí quando você não era acima de 18, está no adultério, está isso, está aquilo, geralmente eu não atendo. Eu não atendo porque não existe esperança para este homem. Ele é um morto espiritualmente. O final dele vai ser no inferno. Não tem outra possibilidade. Ah, pastor, mas se orar, se clamar, Deus é Deus de misericórdia. Não, Deus não vai contra a palavra dele. Porque quem fez isso conhecendo o Senhor e foi para o pecado de maneira consciente, está acontecendo exatamente isso aqui. Na continuação do versículo 6, que diz assim: tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. E é isso que está acontecendo. As pessoas acham que... será que nós temos um Deus bonzinho, bobinho? Um Deus que nós determinamos o que ele tem que fazer? Um Deus que nós conseguimos enganar? Ah, não, eu me arrependi, tudo bem, me aceita aí? Não, não é assim. Quando nós temos o Espírito Santo, gente, nós temos que entender o que é o Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, nós conhecemos a mente de Deus, conhecemos tudo sobre Ele. Conhecendo Ele, nós vamos ainda para o pecado, sabendo que Ele não aceita, sabendo que Ele é santo, nós estamos zombando dele. Aí nós queremos ainda perdão? Não tem. Então eu vejo o desespero das pessoas: não, mas quem sabe é meu marido, é um amigo, não é uma pessoa boa, ele se arrependeu, vai. Não tem. Infelizmente é a realidade. Por isso que nós temos que ter crescimento espiritual, por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Ah, pastor, mas eu não sabia sobre isto. Não, olha bem, nós temos que volta a insistir. Se a pessoa realmente era a pessoa que conheceu o Senhor, mas se é uma só pessoa que se diz conhecer, mas sem conhecer, se foi na época da ignorância, sim, a pessoa se arrependendo, voltando para o Senhor, sim, claro, será salva. Mas porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas nos chama ao arrependimento. Tempo da ignorância. Mas nós sabendo cometendo o pecado? Não tem não. Versículo 7 fala assim: porquanto a terra que absorve a chuva
que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançado ao fogo. Nós temos a obrigação de viver o Evangelho, de praticar a palavra de Deus. Nós que conhecemos a Cristo. Agora, se não conhecemos, se só somos faladores, nós ainda podemos nos arrependermos e sermos salvos. Podemos. Mas se nós conhecemos e continuamos e achamos que devemos fazer o que é errado, só não servimos só para ir para o fogo mesmo, o fogo eterno, sofrer por toda a eternidade. É isso que merecemos. Que estão zombando publicamente de Jesus. Então, nós temos que pensar bem. Antes de falar assim, eu vou ceder, eu não consigo resistir, eu vou para o pecado. Pensa direitinho, porque você está jogando de uma vez por toda a sua salvação, a sua vida fora. Você viu que o autor do livro de Hebreus fala tanto sobre isso, como ele fala também aqui no capítulo 10, vou dar só lidinha no trecho a respeito desse mesmo assunto, no capítulo 10, no versículo 26, ele fala sobre o mesmo assunto. Ele fala lá no versículo 26, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Se nós fizermos, mas continuando, versículo 27, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Então, porque se nós, conhecendo a verdade, vivemos deliberadamente no pecado, sabendo que não poderíamos, não tem mais solução. Só o lugar que nos resta mesmo é sermos queimados no fogo eterno. Eu quero ler só esse trecho aqui. No versículo 28 diz assim: ora, aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. Julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ou seja, na antiga lei de Moisés, se uma pessoa, por exemplo, adulterou, roubou qualquer coisa, se 2 testemunhas chegassem e falassem, fulano fez isso, aquilo, esta pessoa seria morta imediato. Era morta a pedrada, apedrejada ali. Não, foi encontrado. Então, 2 testemunhas era o suficiente para condenar qualquer pessoa à morte. A partir de 2 testemunhas. E agora, se era desta maneira na lei, imagina agora quem está profanando o nome do Senhor. Quem que está rindo do seu? Porque rir, você fazer piada. Você conhece quem é Cristo, você tem o Espírito de Deus. Agora você vai para o pecado, você está rindo de Deus. Então não tem perdão. Você recebeu o Espírito Santo, recebeu, conheceu o Senhor, sabe que Ele recebeu os milagres e foi para o pecado, você não vai ter salvação, não. Você pode continuar de uma vez no pecado, fazer o que você quiser, porque você vai para o inferno. Essa aqui é a realidade. Você profanou, então, o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Versículo 30 diz: porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. O julgamento, quem é que vai nos livrar dele? O julgamento é dele. Ele nos julgou, ele nos condenou. Por quê? Porque nós entendemos de agir de acordo
com a nossa vontade, estamos rindo de Jesus, tá? Voltando aqui para o Hebreus 6, então temos que compreender quem é Jesus. Nós temos que ter um crescimento espiritual. Nós fomos chamados para viver de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos estar de brincadeira, porque o evangelho é sério. Jesus é sério. Jesus não é de brincadeira. Se nós estamos brincando, se nós recebemos o Espírito de Deus e vamos para o pecado, pode ter certeza absoluta que não tem perdão. Hebreus 6, versículo 9 diz assim: quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiado com as bênçãos decorrentes da salvação. As bênçãos decorrentes da salvação. Eu espero, acredito realmente nisso, que a maioria das pessoas, até que estão praticando pecado, estão no pecado, é porque ainda não conheceram a Cristo, não receberam a Cristo, não receberam o Espírito do Senhor, tá? Então a maioria que ainda estão errando exatamente porque não sabe quem é Cristo. Mas então por isso eu exorto todos, vamos buscar Cristo, vamos parar de ficar buscando uma revelação pessoal daqui que nos é conveniente, vamos parar de ficar buscando essas profetadas, mas vamos aqui para o Evangelho, saber que toda profecia, toda revelação tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Ele nos fala por aqui, então não existe brecha para nós pecarmos. Não, eu estava no pecado, mas Deus falou assim, Deus falou assado. Não, se nós estamos no pecado, o Senhor vai sempre nos exortar. O Senhor sempre vai nos mandar desabandone o pecado. Vai, não peques mais. Saia, pare com isso o tempo todo, porque senão vamos perder a salvação. Mas agora, se nós já temos o Espírito do Senhor, nós conhecemos quem é Ele, e nós queremos perseverar no pecado, no erro, não tem mais salvação. Pastor, eu conheço um homem de Deus, um pastor, ele cometeu o pecado, se ele era um homem de Deus, ele cometeu o pecado, ele ficou fora, mas ele se arrependeu, voltou, está na presença do Senhor. Não, mentira, filho, não está. Ele está dentro do templo, ele está dentro da denominação, ele está no altar, pregando, fazendo qualquer coisa, orando, mas ele não está na presença do Senhor, ele está longe do Senhor, ele é morto espiritualmente. Ele é morto espiritualmente. O que é um morto espiritual? Você não tem medo de nada. Por quê? Qual que é a verdade? Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de pecar. Porque eu sei as consequências. Agora, quem não tem medo, não tem temor. Temor é medo. Se você não tem temor, você não tem medo, você fala qualquer coisa. No altar você prega qualquer coisa. Para você é indiferente. O negócio é você convencer as pessoas a fazer a sua vontade. E não a de Cristo. O que você faz? Você não tem medo de nada, não tem medo de padecer, de ir para o inferno. Você fala ali por falar, nem acredita em Jesus, não acredita que pode ir para o inferno ou não acredita nada. Ali é somente um negócio como outro qualquer. Então temos que tomar muito cuidado. Versículo 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois serviste aos santos e ainda os servis. Então, se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, procuramos agir em conformidade com o evangelho dele, se nós procuramos atender as necessidades, quando fala do santo, eu tenho falado sobre isso, os santos são aquelas pessoas que praticam santidade, que vivem a santidade, se nós procuramos estar presentes na vida, porque é a nossa função. Essa que é a realidade. Nós temos função, obrigação de procurarmos ajudarmos os irmãos que estão precisando, que os irmãos estão passando necessidade, e não somente de forma financeira, material, mas também espiritual, dar a mão, dar conselho, visitar, tá no hospital, vamos visitar, tá qualquer situação, vamos acompanhar, é nossa obrigação. E se nós estamos fazendo isso, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, então nós sabemos que nós iremos receber, seremos beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. A salvação. O nosso objetivo é vida, é salvação.
Não é realizações profissionais, não é realizações financeiras ou econômicas. A nossa meta, o nosso objetivo, o nosso alvo é Jesus. É para Ele que nós caminhamos com a certeza de encontrarmos. Versículo 11: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebe a herança prometida. Nós temos a herança, existe uma promessa do Senhor. Vamos correr, vamos lutar, vamos buscar para que possamos receber. Eu li o livro de Hebreus 6, até o versículo 12. E dei uma pincelada ali no livro de Hebreus, também no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 26. Mas todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.